Existe um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. Um espaço onde os mitos respiram, os símbolos falam e as histórias revelam aquilo que a alma tenta esconder. Entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral, habita o inconsciente coletivo. Aqui, arquétipos despertam, máscaras se dissolvem e a jornada nunca é apenas externa. Este é o lugar onde histórias se transformam em espelhos da psique. Bem-vindo ao limiar entre o visível e o invisível. Bem-vindo à psicologia, arquétipos e heróis. No episódio de hoje, atravessamos esta narrativa à luz da psicologia analítica para compreender como arquétipos, sombras e conflitos da alma se manifestam em Um Médico e um Monstro, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, 1920. A cidade se impõe com sua rigidez silenciosa. Portas fecham cedo, passos ecoam em ruas estreitas, rostos evitam contato prolongado. Em meio a essa ordem vigiada, um homem se move com precisão quase excessiva. Cada gesto é medido, cada palavra calculada. Em ambientes iluminados por velas, sua presença transmite segurança, domínio e clareza moral. Mais longe dos salões, atrás de paredes espessas, o ar se torna pesado. Frascos são manuseados com atenção obsessiva. Líquidos se misturam. O corpo reage. A respiração falha. Músculos se contraem. Algo se desprende do controle. O rosto se deforma. O andar se inclina. O olhar perde a fixidez. A cidade passa a ser atravessada por becos e sombras. A noite substitui o dia. O retorno acontece, mas nunca da mesma forma. Cada repetição deixa marcas mais profundas. O que antes surgia como escolha, começa a impor-se como presença autônoma. O corpo se transforma em território instável. E a cidade, em espelho silencioso de uma cisão que já não pode ser ocultada. Dr. Henry Jekyll permanece diante da mesa de experimentos. O ambiente é silencioso. A luz reflete no vidro dos frascos. Ele ergue a substância com firmeza e a ingere sem hesitação. O corpo responde de imediato. A coluna se curva, as mãos se crispam, o rosto se contorce. O espaço permanece intacto, mas a presença que o ocupa já não é a mesma. A mesma imagem persiste, agora atravessada por uma tensão invisível. O laboratório deixa de ser apenas local de estudo e passa a operar como um limiar. Algo que estava contido começa a se mover. Não há explosão, há infiltração. Uma força sem nome se instala, silenciosa, à espera. O inconsciente coletivo se manifesta como esse fundo arcaico que atravessa Dr. Henry Jekyll sem pedir autorização. O que emerge não é criado por ele, mas despertado. A cidade, com suas regras rígidas e moral vigilante, fornece o campo onde padrões universais encontram forma concreta. O que acontece ali não pertence apenas a um indivíduo, mas a uma estrutura psíquica compartilhada. Entre os arquétipos ativados, a sombra irrompe como condensação viva dos impulsos rejeitados, assumindo corpo e direcionando ações que antes eram inconcebíveis. A persona, sustentada pela imagem pública do médico irrepreensível, mantém-se rígida, incapaz de absorver o que foi despertado. A ativação simultânea desses arquétipos intensifica a cisão interna e produz consequências imediatas: perda de controle, duplicação de presença, instabilidade crescente. O self permanece como centro silencioso, perceptível apenas na tensão entre aquilo que Jekyll tenta sustentar e aquilo que insiste em emergir. Seu chamado não se apresenta como solução, mas como incômodo persistente, visível nas escolhas que aprofundam a separação em vez de reconciliá-la. Os espaços fechados, os contrastes de luz e sombra, os sons abafados e o isolamento progressivo não decoram a narrativa. Eles expressam a movimentação de forças psíquicas profundas, traduzindo visualmente o rompimento da unidade interna. Mal sabia Dr. Henry Jekyll que o gesto meticuloso já havia aberto uma fenda irreversível.
Pouco imaginava Millicent Carew que a presença que surgia nas sombras não voltaria a se ocultar. Os deslocamentos se tornam urgentes. O corpo atravessa espaços antes evitados. Portas são abertas com violência. Relações se rompem em silêncio. Cada escolha estreita as possibilidades. A presença que emerge passa a determinar horários, trajetos e encontros. Gestos conhecidos retornam com outro peso. O laboratório se fecha. O espelho devolve imagens instáveis. Decisões já não admitem recuo. O corpo responde antes do pensamento. A repetição aprofunda o abismo. O movimento externo reflete um conflito interno que se intensifica. A tentativa de manter a ordem acelera o colapso. O que foi despertado já não aceita a contenção. O ego de Dr. Henry Jekyll reage por meio de racionalizações, controle químico e isolamento. Cada estratégia de adaptação produz o efeito inverso, fortalecendo as forças do inconsciente mais profundo e desconhecido, que passam a agir com autonomia crescente. A sombra se manifesta em impulsos irruptivos, violência e escolhas moralmente ambíguas. Esses conteúdos reprimidos passam a dirigir atitudes e relações, produzindo um desconforto contínuo que não encontra resolução, pois não é reconhecido como parte do si mesmo. A trajetória dialoga com o mito de Fausto, na tentativa de ultrapassar limites por meio do saber, e com Ícaro, cuja ascensão desmedida conduz à queda. Em ambos, assim como aqui, o preço não é imposto de fora, mas nasce da recusa em reconhecer o próprio limite. As mãos hesitam. O olhar evita o reflexo direto. Há pausas prolongadas entre um gesto e outro. O espaço se fecha. Não há mais testemunhas capazes de intervir. Apenas a consciência de que certas escolhas já foram consumadas. O que antes surgia como possibilidade retorna deformado. O laboratório pesa. Os frascos conhecidos parecem estranhos. A presença irrompe sem aviso. A fronteira não se recompõe. O silêncio que se instala carrega o peso de tudo o que não foi integrado. O processo de individuação se interrompe. Dr. Henry Jekyll insiste em separar aquilo que exigia reconhecimento. A recusa em integrar Mr. Edward Hyde conduz à desintegração da totalidade psíquica, manifestada em perdas irreversíveis e no colapso da unidade interna. Os complexos, alimentados pela repressão e pelo medo do instinto, assumem o controle das repetições finais. Eles orientam decisões e conduzem o destino sem possibilidade de correção. O desfecho se condensa em um símbolo vivo, o corpo que se torna o último campo onde a cisão pode se resolver. Não há explicação, apenas manifestação. Sob a alquimia simbólica junguiana, a transformação permanece incompleta. A matéria foi dissolvida, mas jamais reunificada. O gesto mágico revela seu caráter distópico, expondo uma psique moderna incapaz de sustentar a tensão entre opostos. O que se desfaz ali ecoa como expressão de um mal-estar coletivo que insiste em negar aquilo que não pode ser eliminado. O silêncio permanece, como algo que já foi despertado e não pode mais ser esquecido. Psicologia, arquétipos e heróis. Você ouviu? Como a psicologia analítica interpretaria O Médico e o Monstro, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, 1920.